Pessoal, boa noite a todo mundo, a todos, retomando, né, o encontro passado. Então, hoje, no nosso terceiro encontro, a gente vai discutir o capítulo 5, 6 e 7 do livro Educação de 0 a 3 anos, atendimento em creche. Primeiro capítulo, então a gente pode, né, seguir a nossa combinação do encontro passado, de reservar mais ou menos meia hora para cada um dos capítulos, que eu acho que funcionou do encontro passado, então a gente pode tentar trazer para hoje. Então, que nem a Lady, né, falou no outro encontro, eu e ela, a gente, se vocês deixarem, a gente vai ficar falando, então, sempre que vocês tiverem algo a contribuir, alguma coisa de não concordar, ou ter uma experiência, enfim, sinta-se à vontade, porque, né, quanto mais trocas a gente tiver, mais produtivo vai ser o nosso grupo de estudos. E eu já havia lido o livro, mas agora eu vou relendo sempre antes do encontro, né? E eu até tive que me controlar para não ficar chamando vocês. Tipo, ai, olha isso aqui que eu li agora. Porque eu gosto bastante. E esses capítulos em especial que falam dos bebês, que é a faixa etária que eu mais trabalho, né? Eu anotei muitas coisas. Então, acho que se alguém quiser começar para ver se a gente vai de encontro nas ideias, fiquem à vontade. Alguém gostaria? Senão a gente começa. Hoje eu tô feia, não tô preparada hoje, não li. Ai, gente, nós estamos voltando presencial a minha vida de verdade, eu não consegui. Essa semana eu não fui uma boa estudante. Desculpa, mas estou junto com vocês aqui, ligadinha. Não, A gente até estava falando disso antes, né? Claro que o contexto da pandemia é uma coisa horrível, mas ao mesmo tempo a gente pegou essa experiência de ter um tempo também para nós, né? Para investir em leitura, informação. E aí, voltando ao presencial, a gente não tem mais isso. Porque, querendo ou não, no online eram horários, né, diferentes, assim, da nossa rotina. A gente tinha uma outra programação. Mas, enfim, então vamos lá. Vamos começar aqui pelo capítulo Bebês em creches. Eu achei bem interessante assim que ela já inicia falando de um contexto social, que a gente tem a impressão que a questão social da mãe que não é casada, que cria seu filho sozinha, é uma realidade do Brasil ou da América Latina. E não, ela já vai trazendo um recorte de que lá também, e inclusive lá não tem tanto amparo, porque por mais que a gente reclame, no Brasil tem, por exemplo, salário maternidade e tudo mais, coisas que eles não têm. Então, a mãe não tem opção. Ou ela tem um parceiro que vai ajudar na manutenção da família, ou ela vai ter que retornar ao trabalho. Boa noite, gente. Boa noite, Lady. Cláudia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Não, sobre isso eu também anotei a questão da licença, né, maternidade, que a gente se acostuma aqui no Brasil, e isso é um ponto, né, positivo, assim, de que a gente muitas vezes só vê coisas negativas do Brasil, e essa é uma realidade boa, que também foi a base de muita luta, né, não foi uma coisa os donos de empresa, enfim, do nada quiseram fazer isso para melhorar a vida da sua trabalhadora, mas, enfim, é uma luta que se conseguiu, e eu vou ver se eu acho também. Tem um gráfico que mostra assim, a questão de tempo que se dá em diferentes países para licença maternidade e também paternidade em algumas, porque, né, é importante, se a gente também reivindica que a gente quer que esse pai faça parte da educação desse filho, então a gente tem que entender que ele também pode e deve estar como responsável pelos cuidados, né, os primeiros cuidados dessa criança recém-nascida, né? E tem uma questão que eu achei bem interessante, que é logo ali na página 98, que é a segunda página do capítulo. No final do penúltimo parágrafo, ela fala sobre o leite materno, né? Eu não sei como é que é a experiência de vocês, mas eu já vi algumas escolas, ao mesmo tempo que defendem uma bandeira de que a mãe tem que ter o direito de amamentar, elas, por exemplo, se recusam a receber o leite materno para oferecer para a criança
no momento que ela está na escola. Ah, porque é difícil de armazenar, ah, porque a gente não sabe se chegou da maneira adequada aqui na escola, enfim, vários vão colocando impeditivos que às vezes dificultam e acabam fazendo com que a mãe ofereça uma fórmula mais cedo ainda, e que talvez nem fosse necessária, para uma criança que tem o seu direito de ser amamentada com o leite da mãe, mesmo que não seja o aleitamento ali tradicional no peito. E eu não sei se essa realidade se estende assim para a questão pública ou privada. Não sei se outras pessoas trabalham, né, em outros ambientes públicos, assim, se é uma relação que se tem também ou não, se é uma coisa mais do privado. Eu não tenho muita experiência do público, né? Mas no privado já presenciei várias vezes. Então, não sei, Eu pessoal, trabalhei eu trabalhei de merendeira, eu trabalhei no lactário e realmente, né, é uma demanda ruim, porque é o armazenamento, sim, é complicado, a higiene de todo aquele aparelho, e aí eu já tive, assim, quando eu trabalhava com 10 bebês, um para leite materno, 2 para papinha, 3 para sopinha, aí tem o que tem intolerância a alguma coisa, outro com restrição. Então, uma pessoa não dá, em grande escala, né? Faz tudo igual para todo mundo, que é mais prático. Bota na esteira e vai amamentando todo mundo da mesma forma, para não... É aquela alimentação, é aquela parte que dói na leite, mas é a que a gente ainda falta muito para chegar num correto, né? Num mas certinho. essa questão, Sênia, que tu está trazendo, não só do aleitamento. Acho que é o Paulo Fock que tem um estudo falando que as escolas, elas giram em torno da cozinha, né? Que ele teve um momento da pesquisa dele que, tipo, que tudo tinha que se resolver até às 5 horas da tarde, porque era o horário que a cozinha fechava. Então, toda a rotina da escola ela era apressada em função da saída da cozinheira e da assistente da cozinha. Então, para ver como a gente ainda caminha num percurso de que as decisões da escola, da infância, são tomadas em prol dos adultos, né? Em benefício dos adultos que trabalham ali. É uma instituição, né? É uma empresa, pública ou privada. Isso é real. É uma empresa, né? Tem que... É aquele horário, que é o FOC que fala sobre o dia que eu me senti à vontade, eu vou almoçar com vocês numa creche. Até então, não me convidem, porque é um momento de pânico, né? Tem que comer, porque vem outra turma, tem que limpar, porque limpa a boca e lava a mão, e sai todo mundo correndo e soca todo mundo na cama e deu. Era isso. É desesperador essa parte, né? Não, hoje é terça. Ontem eu conversei com a Leide sobre isso, exatamente conforme eu vou lendo o livro, mais crítico e mais chato, entre aspas, eu vou ficando, porque a gente vai vendo, nossa, o que a gente está fazendo com essas crianças, assim, e é bem isso. Tipo, come, porque tem que correr, daqui a pouco chega um, e daí enfim, toda uma rotina, e é bem isso, a rotina da escola de educação infantil, ela é, a maquiagem, infelizmente, é mais para, né, aqui a gente pensa na criança, mas na verdade é tudo um pensamento de como o adulto vai se encaixar nessa rotina, né? E a gente tentar... E se não comer logo, vai ficar sem repetir. Que aí não dá tempo de repetir. Né? Oh, dureza. O momento da alimentação, que eu já tinha dito que era para ser, tipo, que é para nós uma coisa prazerosa, comer com os nossos amigos, as crianças, eu vejo assim, grande maioria tem um pavor no momento da alimentação. Até porque ninguém coloca no nosso prato, por exemplo, coisas que a gente não quer comer e não quer experimentar e fica insistindo, prova, come para ver se tu gosta. Ninguém faz isso com a gente, mas a gente, né? E também aquela coisa de comer tudo que tem no prato. Eu até, não sei se vocês conhecem a Silvia, que trabalha com abordagem Pickler, e ela comentou que a gente criou uma geração de pessoas ansiosas que comem quando estão ansiosas, porque o bebê, quando ele chora, o que a gente faz?
a gente dá comida ou dá mamar. E não necessariamente ele esteja com fome, ele pode estar chorando por qualquer motivo que a gente ainda não conseguiu interpretar os sinais dele, e a gente sacia essa angústia do bebê com a comida. Então a gente cresceu sendo educado dessa forma, a saciar a sua ansiedade se alimentando. Então, né, coisas que a gente não... Coisa que eu não tinha parado para pensar, mas é verdade. Eu também anotei uma coisa que ela fala em vários momentos das mães crecheiras, que aqui para nós no Brasil o entendimento que fica para mim é do tio e da tia, né? Porque as mães crecheiras são aquelas que prestam um atendimento, mas não é o cuida-se, é como se fossem pessoas que ainda não têm a capacitação pedagógica, vamos dizer assim, que estão se habilitando, mas elas ainda assim têm um espaço do cuidar. Então, acho que isso é uma coisa que ficou, por exemplo, na nossa cultura, que é essa coisa, assim como tem a tia da creche, a escola da educação infantil continua sendo o espaço familiar da tia e do tio que cuidam das crianças. E sendo familiar, que teve com a conversa que a gente teve no encontro anterior, assim, de hora que tu entende que né, é familiar, é uma coisa mais de mulheres, e mulheres são naturalmente cuidadoras, assim, dentro dessa visão, né? Então tu desvaloriza, porque tu não vai dar valor àquilo ali, porque, lógico, né? É uma coisa da família, lógico que a professora ia gostar do fulaninho, porque, né? É o tio, né? É o amor, enfim, de não entender o quanto de cuidado que necessita. E também fala ali, deixa eu ver, na página 99, no meio do primeiro parágrafo, uma dificuldade adicional é que as necessidades dos bebês são imprevisíveis e flutuantes, além de serem intensas e imediatas. Podem haver períodos em que não há nada para a cuidadora fazer, que se alternam com momentos em que todos os bebês na sala querem atenção ao mesmo tempo. Então, demanda muito cuidado, né? Não é só o cuida-se. Parece, supostamente era para ser uma coisa fácil, né? Só lá cuidar das crianças, mas o que isso significa, né? Os adultos agora, que não são professores, puderam ver na pandemia como que é difícil tu lidar com uma criança e tu querer que ela experiencie uma coisa de uma forma prazerosa, né? Não é uma coisa fácil. E muitos pais puderam ver isso agora. A questão é se fizeram disso uma coisa proveitosa ou não, né? Se aprenderam alguma coisa com isso de uma forma proveitosa. A Lady, eu acho que caiu a internet dela, provavelmente. Mas então, o que vocês acharam interessante, mais de que chamou a atenção de vocês? Tem algumas anotações aqui. Me chamou a atenção ali, não sei se era na Suécia, que as mães crecheiras, elas estudam, né? Elas ganham bolsa de estudo. É isso, né? Sim, eu entendi uma coisa parecida também, assim, que era incentivado que elas continuassem estudando. Isso, é. E aqui no Brasil, a mãe crecheira, ela é visto assim muito pejorativo também, né? Sim. E o quanto é diferente, né? O que eu tenho notado no livro é que certas coisas lá e aqui são diferentes, sabe? São bem diferentes, assim, ó, o teor da palavra crecheira, vamos supor, né? Para eles lá é uma outra visão, né? Para nós aqui é outra. Sim, ao que o livro dá a entender, é tão valorizada como uma forma legítima de cuidado dessas crianças, né, de 0 a 3 anos. E aqui a gente vai ter meio que uma luta, assim, a Escola de Educação Infantil dizendo que ela, sim, é onde as crianças devem estar, porque os cuidados, né, de um cuida-se não seriam tão adequados. Então, que também a educação infantil, mesmo nesses países que hoje são referência como educação infantil, também é uma coisa nova, né? É pós-guerra. Então, até essa estruturação tinha muito as pessoas, os grupos, as famílias que cuidavam das crianças da comunidade. Então, isso nunca foi visto de forma pejorativa, pelo contrário. Tanto que se investe e que tenta se conscientizar essas pessoas da importância do trabalho que elas sempre fizeram pelas crianças.
né? E existe um investimento que aqui não existe em educação, né? Por exemplo, na Itália, para trabalhar com crianças bem pequenas, quanto maior a tua formação, melhor e mais fácil de tu conseguir um emprego. Coisas que aqui a gente vê, por exemplo, muitas escolas pequenas, pessoas que estão ingressando no magistério, muitas vezes já assumem uma turma, mesmo sem ter conhecimento nenhum. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, a minha primeira turma, eu não tinha noção de nada. Eles me deram uma turma, estava no meu primeiro semestre na universidade. Claro que também não tinha consciência de que nem deveria ter aceitado, e também não sei, né? Porque são percursos que a gente agora não dá para voltar atrás, mas que acabam constituindo a gente. Eu anotei uma coisa. Será que isso é uma visão de que a educação, o cuidado com os bebês não é tão valorizado? Qualquer pessoa pode pegar e fazer? Assim, ó, eu tenho certeza, Karina. Eu mesmo, eu trabalhei mais de 10 anos com níveis, né? 1 e 2. E aí eu troquei de escola e fui para uma escola trabalhar numa creche. E a visão que eu tinha da creche era assim, ó, que eu ia ficar segurando os bebês no colo, alimentando e só. Eu não tinha essa visão, eu só fui ver essa visão dos bebês, a potência, a agilidade, a inteligência dos bebês convivendo com eles diariamente, porque para mim eles não tinham o que fazer ali, não tinham trabalho para fazer, sabe? É triste isso, uma pessoa está trabalhando 10 anos e ter essa visão, mas eu tinha essa visão. E sabe, Karina, que eu até já ouvi das próprias gestoras de escolas, elas dizerem assim, mas tu é tão qualificada, não devia estar trabalhando com os bebês. Né? Porque parece que os bebês não merecem uma pessoa que esteja apta a trabalhar com eles e que queira. Né? A gente vê, a maioria das pessoas não procura formação para trabalhar com bebês. Procura formações para trabalhar com pré, né? com crianças de 4 e 5 anos, ou anos iniciais. É difícil ter um interesse focado nos bebês e nas crianças de até 3 anos. E assim a visão dos colegas da própria escola, né? Não sei as gurias, mas a visão que se tem quando vai fechar o quadro no final do ano e no início, ninguém quer creche. Creche parece assim um castigo, se tu for para creche é um castigo. Para creche, que eu digo os bebês ali, é um castigo, berçário mesmo ninguém quer. Não há uma disputa pelo berçário, entendeu? É estranho isso, né? Sim, e até tem, acho que é no próximo capítulo, ela fala disso, né? Ou não, é no terceiro capítulo que a gente vai estudar hoje, que ela fala que essa faixa etária ali próxima dos 2 anos é a mais difícil, é que é a mais difícil de conseguir alguém para trabalhar, alguma coisa assim. E tem uma coisa que eu quero colocar, senão vou me esquecer, é que eu achei muito interessante no livro ela se colocar no lugar, na visão da criança. Sim. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha lido um livro que dizendo assim, ó, claramente se coloque no lugar do bebê para saber o que ele sente. Em vários momentos ela fala. A gente também falou sobre isso, eu e o Bernardo, acho que foi ontem, né, Bernardo? Uhum. Que a gente estava falando mesmo, não só dentro de uma proposta que tu vai fazer, mas o fato do adulto dentro do espaço com os bebês. Olha o nosso tamanho comparado com eles, a entonação, o tom, né, da nossa voz. Tudo isso é difícil para o bebê assimilar, né? São pessoas diferentes também no contexto deles. Eu anotei uma coisa aqui no livro, na página 101, bem no começo, que ela fala sobre o choro, que eu acho que todo mundo, que eu anotei, que todo mundo já passou por isso. Às vezes, sentimos um impulso de passá-lo, no caso da criança que está chorando, aos cuidados de outra pessoa, porque não conseguimos suportar a pressão. Quando essa outra pessoa nos passa de volta o bebê ainda chorando, nossa frustração, que é compreensível, pode ser comunicada ao bebê por meio da crescente tensão em nossas mãos e corpo, o que causa o aumento do choro e dos gritos do bebê. Né? Quantas vezes a gente tenta ali, o Joel já fez isso, né? Tenta acalmar a criança, aí a pessoa, deixa que eu vou. Aí a pessoa tenta, não consegue também, aí te devolve aquela criança e prolonga um sofrimento e uma ansiedade que a gente não se dá conta que está no nosso corpo, e a gente passa isso para o bebê. É que nem quem é mãe ou pai
e já tem, e, tipo, pai tava com pressa, precisava que o filho dormisse por algum motivo. A criança dorme? Não dorme. Quando tu quer que ela durma rápido, ela não dorme, porque ela sente a tua ansiedade e a tensão no teu corpo, né? É involuntário. Então, os bebês, eles se comunicam muito mais, eu acho, a questão do tato do nosso corpo, da nossa respiração, tudo isso passa para eles. Sim, eu anotei esse ponto de destaque também, e tem a ver com o que ele fala ali na página 104, na questão do movimento, assim, no final do primeiro parágrafo que começa ali. Não, no final não, na metade, enfim. Dessa forma, ele pode tocar livremente seus pés e mãos em um processo crescente de compreensão que eles são suas próprias extremidades. Na questão de usar, às vezes, aqueles macacõezinhos que acaba cobrindo toda a criança, enfim, de que, ao mesmo tempo que ela pode dar uma sessão de segurança para a criança, tu restringe também um pouco o movimento, né? De que ela poderia chupar os pés, os dedos, enfim, entender que aquilo faz parte do corpo dela e que a gente vai, aos pouquinhos, prendendo esse movimento, né? Eu até anotei, assim, que o texto também fala, na questão do útero. A gente pode entender, lógico, na questão do desenvolvimento da criança, mas a gente também pode entender a questão de que o útero está ali com o bebê contido, né? E a hora que a criança, o que os adultos adoram fazer, tá chutando, não tá, enfim, o movimento ele começa, nasce com uma questão tão bonita assim, de dizer que a criança está viva. Se a criança nasce e chora, o choro é um sinal de vida, né? E ao mesmo tempo que esse movimento é tão valorizado quando a criança nasce, parece que no minuto do dia seguinte que ela nasce, esse movimento, a cada dia a gente vai restringindo ele mais, assim, de que o que é a escola de educação infantil, muitas vezes, se não isso, a criança, o bebê começa a ter a sala livre para se explorar, depois a gente vai colocando mesa e mais conteúdo e mais coisa para ele ter que aprender. Até no primeiro ano ele vai ter que ficar sentado, ele vai chegar no ensino médio, vai ver, o momento que ele vai sair da sala vai ser a educação física e o recreio. Né? Que movimento é esse que a gente, ao mesmo tempo que valoriza quando pequeno, a gente não consegue, enquanto adulto, oferecer para a criança de uma forma prazerosa, né? E até, Bernardo, sobre o movimento, a gente tem a falsa impressão de que se ensina o movimento, né? Mas o movimento, ele já, como a gente acaba de dizer, ele está dentro do útero. Então, o que se fazia muito, alguns anos atrás, e nem faz tanto tempo, de ter estimulação do corpo do bebê para ele fazer movimentos tipo rolar. Em que mundo que alguém nos deita no chão e nos sai rolando pelo chão? Em mundo nenhum. Mas fazia isso com os bebês, né? Rolar de um lado para o outro. Não existe isso. Porque o movimento, ele é livre. Quanto mais liberdade e segurança no espaço que a criança estiver inserida, mais confiança e autoestima para se movimentar ela vai ter, né? Mas antes da gente chegar no movimento, eu quero retomar ali na página 102, no primeiro parágrafo. Alimentar o bebê constitui para ele a experiência basal. A alimentação significa para ele não somente a ingestão de alimentos, mas também a interação contínua com o adulto próximo, uma oportunidade para comunicação que contribui para todos os aspectos do seu desenvolvimento. E aí na 103 ainda ela fala, no início também do parágrafo, a qualidade dessa relação é expressa no olhar primal, no qual o bebê busca um contato intenso pelo olhar enquanto se alimenta. E aí o que a gente vê na hora de alimentar os bebês? 5 bebês enfileirados no cadeirão, cada um com seu pratinho, a educadora, a professora, dando uma colherada para cada um, sem ter a oportunidade dessa troca do olhar, né, de criar esse vínculo com a criança no momento da alimentação. Então, a gente já está ensinando desde o bebê que o momento da alimentação na escola não é um momento prazeroso. É um momento de suprir a ansiedade. Isso, eu notei também em algum lugar, não estou achando agora, que a alimentação, muitas vezes, ela é vista como uma atividade fisiológica. Essa criança tem que se alimentar porque... A Karina botou a cozinha. Que são 8 por educadoras. Nossa. Não é muito diferente, né? Mas 8 ainda é horrível. Imagina alimentar 8 crianças ao mesmo tempo. Sim.
de uma forma que seja sustentável, assim, né, para essas crianças e para esse adulto, o adulto que não está preocupado vai botar ali a papinha, a comida para a criança, tem a atividade pronta. Agora, o adulto que tem consciência da violência, que isso também, né, para a criança, a gente se desgasta, né, tanto fisicamente quanto emocionalmente, assim, nossa, eu tenho noção do mal que eu estou fazendo ou do bem que eu estou deixando de fazer nisso, né? Enfim. É que nem quando as crianças estão ansiosas para se alimentar e aí a comida chega quente, pelando, né? Então tem toda essa questão de organização que não é pensada, né? A gente, ao mesmo tempo que tenta manter uma rotina, a nossa rotina ela não é planejada para dar certo, né? Porque a comida dos bebês ela tinha que estar pronta, tinha que estar numa temperatura adequada, né, para a gente atender eles todos naquele momento. O que eu sempre tento fazer um combinado com as minhas duplas, enfim, com as pessoas que trabalham comigo, né? Quando não é possível atender o bebê individualmente, que seria o ideal, mas até hoje vou dizer que nunca tive essa oportunidade de atender um bebê de cada vez. Então a gente tenta criar uma rotina que as crianças vão se adaptando. Por exemplo, sempre vai ser esses dois que se alimentam primeiro, né? Que a gente já conhece aquela criança. Então eles vão criando esse hábito de observar que eu já sei que em seguida sou eu, né? E até para aprender a esperar, né? Aprender a se colocar, não que a criança vai ficar meia hora esperando, né? Mas ao tamanho da colher também. A gente já vi pessoas querendo dar comida para bebê com uma colher de sopa, que não tem sentido, né? Uma boca tão pequena. E aqui também que ela fala de oferecer para a criança uma colher enquanto ela vai aprender a se alimentar também, de colocar pouca comida no prato, porque daí se a criança mexer, se ela fizer bagunça, não vai ser uma bagunça imensa, é uma bagunça fácil de lidar e conter. São pequenas ações que a gente poderia fazer para tornar esse alimento mais prazeroso e menos estressante para as crianças e para nós. Porque acaba que vira um momento desgastante para todo mundo se alimentar. Ainda mais quando acontece, por exemplo, os bebês se alimentarem no refeitório junto com todas as outras crianças que fazem outros barulhos e tem outro movimento, e aí eles se distraem, eles querem observar, enfim. É o caos, eu acho que isso a gente concorda. Tinha uma professora, porque as crianças se alimentam com os maiores, né, no refeitório. E tinha uma colega que entrava e fazia as crianças baterem com as colheres nos pratos e Claro, para ela aquilo ali era um incentivo, né? Mas os bebês ficavam apavorados porque era muito barulho. Era muito barulho, então saía tudo fora sabe? E aí, para explicar para essa professora, para essa colega, que o refeitório é um lugar que não tem que ter muita bagunça também, né? Ele tem que ser organizado e tem que ter Porque tu não gosta de almoçar num lugar que tem um monte de gente falando, um monte de gente se mexendo. Eu sei que as crianças têm que ter um movimento livre, assim, mas... Né, o livre, ele acontece até quando ele, né, esbarra no outro, assim, onde e o livre vai acontecendo dentro de uma rotina de uma escola, que vai ter professores que vão trabalhar de formas diferentes, né? Enfim, o ideal seria que a gente conseguisse conversar, né? Mas, enfim, E aí que tá, daqui a pouco, será que essa escola oferece espaços de troca para que todos os profissionais possam fazer, né? Daqui a pouco essa professora chega com esses alunos justamente isso, pensa lá, eu quero estimular eles a comer, então eu vou chegar assim. Mas daqui a pouco ela nem tem muita noção, né, de que, e se não for, o dano que ela está trazendo para os menores, e se a escola, enquanto instituição, assim, não coloca espaços para que os professores conversem abertamente sobre isso, a gente pode ficar meio inibido, né? Como é que eu vou chegar no outro e dizer que essa prática que eu entendo que faça sentido para a realidade dos alunos dele não faz para dos menores, assim, né? De se respeitar enquanto educador e enquanto perspectiva, assim, faz sentido para os teus alunos, mas como a gente tem que conviver no mesmo espaço, a gente tem que se adaptar também. Sim. E agora, voltando à questão do movimento, tem eu não sei se eu li, mas eu anotei aqui no livro uma questão sobre o que a gente faz com os bebês, tá? O bebê, ele não anda, mas aí a gente pega nas mãos dele e faz ele andar.
O bebê não fica em pé, mas a gente só segura ele em pé no colo. O bebê não senta, mas a gente coloca ele sentado com apoio. O que, que a gente está fazendo com essa criança? Tá? A gente está dizendo para ela que ela é capaz de ficar em pé, né? Que ela é capaz de sentar, que ela é capaz de andar. Mas ela não é capaz ainda, e talvez não seja, né? Ela não tem essa habilidade, e a gente se coloca à disposição de fazer isso, mas não a todo momento. Então depois a gente se frustra. Ah, essa criança não fica sentada. Por quê? Porque ela está acostumada a ser carregada em pé, a ficar em pé no colo, que ajudem ela a andar pelo espaço da escola. Ai, não, ele cai toda hora, tem que estar toda hora apoiando, sim, porque ele não está pronto para sentar também. Então, a gente antecipa posturas que a criança não está madura para fazer. E tem uma coisa que eu ouvi uma vez do Rafael Keller, da Laços, ele falou o seguinte, que quando a gente apressa uma postura corporal da criança, a gente está prejudicando um desenvolvimento psicológico, né, neuronal dela. Porque ela se concentra tanto em desenvolver aquela habilidade motora que ela deixa de estar maturando uma coisa que seria natural. Então, coisas que a gente faz pensando que é para o bem, é para facilitar, é para entreter, e na verdade a gente está prejudicando o desenvolvimento do bebê. Né? Não, isso, Ledita, eu estava lendo também, o Kirill fala na questão de que o movimento para o bebê, tudo que ele está fazendo demanda muita energia, né? Vocês imaginem vocês, adultos, sedentários ou não sedentários, enfim, faz um dia de academia, mas não faz um dia assim de adaptação, faz um dia que vocês vão fazer todos os exercícios. Como vocês vão estar no dia seguinte, né, mega cansados e com dor, enfim. Então, imagina essa criança que ela tá, o movimento do engatinhar, pode parecer mega simples, ou só de erguer o pescoço, pode parecer mega simples, mas são musculaturas que nunca foram exercitadas antes. Então, pense é bem isso. Daqui a pouco a criança vai concentrar muito mais energia no movimento que é para o adulto do que para ela, né? E sobre isso eu anotei também ali na página 108, fala sobre as roupas, né? No segundo parágrafo. Os bebês provavelmente prefeririam não usar fraldas. E eles mostram seu contentamento com os breves momentos de liberdade que têm quando estão sendo trocados, balançando suas perninhas ou quando conseguem virando-se ou engatinhando rapidamente para longe. Alguns adultos parecem ter uma compulsão para empacotá-los bem limpinhos de novo. E ao fazê-lo, podem apertar demais as fitas adesivas, o que pode causar assaduras ao lado de dentro da coxa. Então, a demanda do adulto de querer que a criança faça o desfraude, a gente já sabe, né, os danos que isso pode causar para a vida inteira dela, né? Então, eu entendo a questão, é gasto com fralda, pode ser um inconveniente, enfim, mas o quanto que a gente vai botar na balança, né? Essa conveniência e não vai ser uma conveniência que não vai durar muito tempo, porque essa criança que hoje ela sai fazer, a gente conseguiu fazer o desfraude dela, mas de uma forma mecânica, não vai demorar muito que isso vai ter consequências nela mesma. Ela não vai entender que o corpo dela, como o corpo dela funciona, então não vai ser uma coisa, né, interna dela. Então vai ser um processo para o adulto ver, digamos, que não tem benefício nenhum. E assim, voltando ali na página 104, isso é que eu achei interessante. Ao mesmo tempo que ela fala sobre o movimento livre, ali no segundo parágrafo ela coloca, desde muito pequenos, os bebês precisam ser colocados de bruços. Eu achei interessante, porque ela coloca isso que a gente já sabe que o bebê não pode ir para uma posição que a gente, como disse a Lede, não pode, que ele não possa sair. E quando coloca um bebê de bruço, é um sofrimento tamanho, porque a cabeça que ele tem que ficar tentando colocar no lugar, é o olho que ele tem que tentar achar, é os braços que ele não consegue movimentar. Então, assim, eu achei interessante essa parte do livro, porque não parece que destoa um pouco. Mas é aí que a gente entra nesse conflito, né? Da gente não pode dizer, por exemplo, essa escola é picleriana. Porque a gente não tem isso, não tem nenhuma escola no Brasil 100% picleriana. E esse livro, ao mesmo tempo que ele traz vários aproximações com a abordagem da Annie Pickler e também do Loris Malaguzzi, não é.
né? É um estudo de caso de 2 educadoras voltadas para a educação. Então, às vezes a gente quer pegar uma coisa como Bíblia, né, e seguir, sendo que não é aquilo que a gente falou, acho, no primeiro encontro, né? Não vem de encontro à nossa cultura, ao nosso contexto, à nossa geografia. Então, a gente acaba pegando e a gente tem que ver o que são bom, o que é bom para nós, quais são as inspirações que a gente quer para o nosso trabalho enquanto educador. A gente, como a Karina falou, a gente sabe que colocar o bebê de bruços é um sofrimento para ele se ele não está pronto. Porque ele vai acabar cansando, pode bater o próprio rosto, daqui a pouco tenta se virar e não consegue, pode deslocar o braço. Então, são várias questões que a gente tem que ir escolhendo a metodologia de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, estando emparelhado com o que é melhor para a criança. Sim. Mas o que a gente pode pegar de bom é isso, a gente, conforme vai lendo mais, estudando mais, trocando mais, a gente vai se tornando mais crítico, né? E de mesmo um documento que está dando várias dicas positivas, ele também pode, né, no seu interior, trazer coisas que não são tão boas. Acho que, né, para a gente tentar seguir a questão da meia hora, tem uma coisa que eu botei ali, que na 104 ainda também, de se colocarmos objetos interessantes à sua frente, logo o bebê aprenderá a transferir seu peso para um ombro, apoiando-se no braço dobrado, deixando livre o outro para estendê-lo e agarrar o objeto que lhe interessa. Eu anotei no lado ali a questão do mobile, que a Lady um dia me falou, e eu me marcou isso, de que o mobile, né, tu põe no carrinho, a criança vê lá, ela pode se interessar, mas ela nunca alcança aquilo ali, né? Então, olha só que bonito isso aqui, mas é uma coisa que tu só pode ver, tu não pode tocar. E o próprio texto coloca, né? E eu anotei também a questão da visão e do tato para a criança ser uma coisa única. O adulto, a hora que ele vê uma coisa, ele entende aquela textura, porque ele já viu, ele já encostou nela. Agora a criança precisa encostar, precisa botar na boca, enfim, de que a hora que a gente coloca isso, mas tu não pro bebê, né? Vê, mas não bota na boca, então por que tu me apresentou isso? Se para mim não faz sentido, sabe? É que nem eu já vi um vídeo que amarra um balão, acho que é na mão do bebê, ou é no pé, o bebê tá deitado, e ele tá eufórico, agitadíssimo, mas ele se balança de tudo quanto é jeito, é um balão que tá com gás, o balão tá sempre no alto. O que a gente está dizendo para a criança? Olha, não importa o esforço que tu fizer, isso é inalcançável para ti. Pode se cansar, se debater e vai continuar ali. Então, é que nem quando a criança está aprendendo a andar. É uma coisa assim que eu odeio, tá? O adulto para. Ai, vem aqui. Aí a criança está quase chegando, o adulto vai para trás. Cada vez vai se distanciando mais. Qual é a relação de confiança com uma criança que não sabe quando é que vai chegar naquele adulto, porque ele está cada vez se distanciando e exigindo mais dele, né? Então, se tu disse, eu vou ficar aqui te esperando, se tu quiser vir, então vem, e é aqui que a gente vai te encontrar. Não fiquem fazendo isso com as crianças. Eu até acabo achando, às vezes, que eu sou chata demais, que muitas das pessoas me marcam em vídeo de criança e eu não consigo achar graça. Porque eu sei que aquilo ali não é legal para a criança, né? As pessoas rindo das crianças, fazendo piada. A criança está aprendendo a lidar com o mundo. E a gente está expondo ela ao ridículo, né? Porque a gente sabe que ela não entende, ou que ela é inocente, que ela não tem a maldade que a gente tem, a gente se beneficia e acha graça disso, né? E aí, ainda durante esse capítulo, ela traz ali comentários sobre os brinquedos, sobre a roupa, que são coisas assim que acho que vale a pena assim, dar uma atenção também. Eu até estava comentando, esse livro, eu acho ele muito legal assim para quem pretende um dia ter uma escola, por exemplo. Que ele traz assim toda uma base organizacional dos espaços, dos brinquedos, até mesmo da gestão, né, da escola. Vamos então para o cesto dos tesouros. Mais pessoas conheciam ou não conheciam. Eu conheci o termo já, mas eu não fui conhecer exatamente o que era aqui. Alguém mais tinha experiência já com isso? No nosso berçário lá, a gente trabalha com cesto dos tesouros, mas não assim, ó, é tudo uma caminhada, né? Tu vê, tu lê, aí tu tenta levar aquela experiência pro bebê. Aí, conforme tu vai lendo, tu vai vendo que aquela primeira experiência que tu levou, faltou alguma coisa.
E interessante é isso, sabe? Quando tu consegue levar essa experiência, olhar para ela, ver que faltou alguma coisa e para esse mesmo bebê tu oferecer novamente. O cesto, assim, primeiro a gente colocou um cesto, mas não pensou nas texturas, entendeu? Não pensou na diferença dos brinquedos, no número de brinquedos para cada bebê. Então, com isso, depois tu vai lendo, tu vai vendo, aquela vez que eu levei aquele cesto não foi tão legal, assim, de experiências diferentes do bebê. Eles ficaram ali, eles manusearam, né? Essa função de ser oferecido para o bebê que já consegue sentar por si só, né? Que não se desloca muito, isso tudo aí a gente teve essa visão. Mas depois a gente vai analisando e vendo que faltou algumas coisas que com a leitura tu consegue trazer de volta para esse bebê. Eu tenho uma experiência. Pode falar, Leite. Vou contar porque quando eu estava, acho que era no meu segundo semestre de graduação, eu tinha lido muito por alto o Cesto dos Tesouros, eu tinha que fazer uma prática numa escola, né? E eu fui numa turma de 2 anos, que já caminhavam, né? E aí o que elas fizeram? Elas destruíram o cesto, entraram no cesto, botaram na cabeça, correram pela sala. E eu falei para a professora, não deu certo. E ela, sim, mas eles não têm idade para fazer essa proposta do Cesto dos Tesouros. Mas é isso, é de não saber. Era uma coisa assim, todo mundo tá falando do Cesto dos Tesouros. Até o Bernardo queria fazer um meme esses dias do Cesto dos Tesouros. E eu falei para ele, não, eu não concordo com esse meme, porque achava que não cabia. Mas enfim, né? São visões. Mas eu acho que o mais importante... Não, tu sabe eu, né, tipo, cesto do tesouros, que não é meio lógico? Um cesto, uma cesta com vários brinquedos que a criança possa brincar, tipo, né? Para que precisa de toda uma base teórica para botar um cesto com brinquedos? É uma coisa bem intuitiva. E daí eu conversei com a Lady Old de que como tem coisa, né, nessa fase que se a gente não pensar especificamente para ela, o quanto de possibilidade a gente vai estar perdendo, assim. E agora eu consigo entender a função do meme, que realmente não... Mas eu queria dizer assim, que eu penso assim, que a maior contribuição dessa brincadeira que elas pensaram do Cesto dos Tesouros foi de valorizar o interesse e a pesquisa dos bebês. Porque muito se acha que o bebê não brinca, que o bebê não se concentra, que o bebê não se interessa, né? Que é o que faz com que as pessoas achem que por isso o bebê não precisa de alguém tão qualificado para trabalhar com ele. E aí, através dessas experiências que elas foram propondo, que a Elinor principalmente foi propondo do Cesto dos Tesouros, de colocando elementos que muitas vezes são do cotidiano da família, mas que as crianças não têm oportunidade de tocar. Então, ela foi trocando essa variedade. E até a Karina estava falando do cesto, né? Às vezes, a gente pode decidir fazer um cesto temático. Eu posso querer fazer um cesto dos tesouros só com frutas, com vegetais, ou só com madeira, ou misturar as texturas. E é importante também oferecer aquele cesto mais do que uma vez. Não é todo dia troca o cesto dos tesouros. Aí as crianças não vão adquirir familiaridade com aquela textura nunca, porque cada dia é uma coisa nova, né? E eu não sei vocês, mas já fizeram. Mas é tão legal quando coloca o cesto de novo para a criança e ela procura aquele objeto que ela já se interessou num outro momento, né? Que ela quer continuar aquela pesquisa, né? É muito legal. A Cida avisa que vai sair. Até logo, então. E uma coisa que traz ele logo no início... na 116 ali, que as crianças, a atenção concentrada dos bebês pode durar até 1 hora ou mais. Vocês imaginem? 1 hora ou mais uma criança de 1 ano e pouco manter a atenção, porque tem uma questão pedagógica, né, muito forte ali. E eu achei interessante também, assim, de a presença atenta, mas não ativa do adulto. E isso é uma questão ruim, assim, digamos, de que se alguém está vendo de fora, fica pensando, pô, essa pessoa tá trabalhando aí para ficar 1 hora vendo as crianças brincarem com um cesto, né, com uma cesta qualquer, né, que seria a visão de quem está vendo. A hora que tu não entende o porquê tu tá fazendo aquilo ali,
o quanto tu tá perdendo, sabe? De poder se argumentar também, se chega algum pai, tipo, por que tu não tá cuidando do meu filho? Não, eu tô cuidando do teu filho. Ele tá tendo muito mais aprendizagem do que eu pegar e dizer para ele, isso é madeira, isso é plástico, isso é corda, né? Essa exploração da criança. E isso que tu falou, Lady, eu achei bem interessante, de que o espírito investigador mesmo, né, dessa criança, que está construindo conceitos ali, por que o adulto tem que ficar dizendo e mostrando para ela? Será que ela não tem capacidade de ela mesma ir explorando esse corpo, essas possibilidades que se tem, né? De entender a criança como um ser que tem potencialidades e que ele consegue se virar sozinho também, lógico, né? Dentro de um ambiente organizado ali, mas a criança não precisa ficar... Ela não é uma incapaz, né? Ela é, pelo contrário, ela tem múltiplas capacidades, a gente que vai dizendo, isso não vai ali porque eu não quero, tu vai se sujar. Tá, beleza, só tomar um banho depois, tá? Mas eu não quero, porque vai ser um transtorno para mim, e eu não estou disposto a isso enquanto adulto. E ela vai explicando em passos, né? Por exemplo, o primeiro brinquedo do bebê é o corpo do adulto, que isso é culpa dele. Primeira coisa é colocar o dedo da mãe, do pai, da professora, do professor na boca. Depois mexe no cabelo, né? As mães que amamentam as crianças, a criança mexe no cabelo da mãe, apalpa o seio. É uma brincadeira. Depois ela vai brincar com o próprio corpo dela, né? Aí a gente não quer que a criança coloque a mão na boca porque vai se babar toda, não vai babar a roupa. Não, ela precisa, antes dela segurar um objeto, ela tem que saber que ela tem uma mão e para que serve aquela mão. Aí depois ela vai brincar, por exemplo, com o cesto dos tesouros. E vai investigar ali as texturas, os objetos, vai colocar na boca, enfim, vai fazer mil coisas, para depois ela desenvolver a concepção do brincar. Porque ela teve a oportunidade de conhecer. Até tem um momento, né, quando ela está falando do cesto, que ela fala que se nós tivéssemos tido essas oportunidades quando éramos bebês, a gente saberia tomar decisões na vida adulta hoje. Se eu tivesse tido a oportunidade de brincar e escolher com o que é que eu vou explorar, quanto tempo e como eu vou explorar, eu ia ter mais segurança para decidir se quero ou não continuar naquela escola, se quero ou não trabalhar com isso, se quero ou não me aproximar daquela pessoa. Nós somos adultos muito inseguros, porque provavelmente a gente não teve experiências que nos proporcionassem aprender a lidar com essas situações na nossa vida. Aí está a importância da primeiríssima infância, né? O quanto a gente não pensou um tempo atrás a importância desse período para todo ser humano, né? Porque agora, depois com o estudo, com tudo, a gente viu que é a base para tudo, né? E eu achei interessante isso aí dela falar que depois colocasse aí das escolhas, né, no futuro, né? Eu fiquei pensando isso também, o quanto e a frustração também, né? O quanto te abate uma frustração que se tu tivesse aprendido lá na primeiríssima infância, que tu não conseguiu pegar aquele brinquedo, mas daqui a pouco tu pega ele, tu vai manipular ele, e sabe, a gente não se debatesse tanto na primeira queda que a gente tivesse na vida adulta, né? Uhum. Tem vários apontamentos que eu achei, assim, cruciais, até, assim, de todo o capítulo quando ela tá falando. Por exemplo, o bebê, ele pode não querer brincar com o cesto, né? E aí tudo bem. O bebê pode querer ficar meia hora sentado só olhando para o cesto, só depois decidir fazer alguma coisa, né? Que o nosso papel ali de adulto, além de observar e registrar aquele momento, é de transmitir segurança para aquela criança, né? Ela tem que olhar e saber que tu tá ali, que se acontecer qualquer coisa, tu vai estar ali para amparar ela. Porque até o fato de estar lidando com objetos que são desconhecidos também gera medo na criança, estranhamento. Mas aí, se tu já é um adulto referência para ela, e ela sabe que pode confiar em ti, ela sabe que tu não ia expor ela a uma situação que fosse causar algum incômodo, né? Então também, até isso também de ter cuidado na hora de colocar os objetos no cesto, né? De saber se é um objeto que a criança daqui a pouco não vai engolir, ou não é muito fácil de quebrar. Por exemplo, eu já coloquei muitas vezes objeto de vidro no cesto, mas eu sabia que era um vidro que, tipo, não ia quebrar de qualquer coisinha, né? Tinha que ter um esforço maior para, por exemplo, ter aquelas pedrinhas de vidro, tem uns potinhos com fundo grosso.
Então, da gente saber também, a gente se permitir explorar o cesto antes de oferecer para a criança. Não, e eles fazem assim, né? Eles pegam um objeto, eles manipulam o objeto, mas quando eles pegam um objeto que é desconhecido na mão, eles vão olhar para adulto referência. Eles vão olhar, eles vão sorrir, geralmente fazem isso, e aí eles te olham e aí eles continuam manipulando, porque de uma maneira ou de outra tu disse, tu tens condições, pode ir. É esse olhar assim, tu consegue. E não sei se vocês já viram isso, né? Mas muitas vezes a criança, culpa nossa também, elas precisam de autorização ou da participação do adulto em tudo. Então é muito comum o bebê querer inserir o adulto naquela exploração. Ou mostra para ele, ou se levanta, ou tenta engatinhar, enfim, do bebê buscar uma permissão daquele adulto e uma participação dele. Né? Também já vi isso acontecer várias vezes, né? A criança ficar te olhando, segurando aquele objeto, tipo, e aí, o que eu faço agora? E eu acho que pensando nisso, o adulto tá pronto para isso, né? Tá, ok, eu ofereci um dia, não deu certo, viu? Eu disse que essa proposta não ia dar certo. Lógico que não vai dar certo. Se tu quer que a criança se explore, porque como é que nem tu tá se explorando, permitir essa proposta, né? Isso que tu falou realmente, que eu notei, que botar assim, se tu tá com medo de que a criança possa engolir, tenta tu, adulto, engolir. Será que tu conseguiria se colocar também como uma pessoa que está aprendendo? Tá, se eu tivesse com todos os materiais que eu nunca vi na vida, ou já vi, mas nunca iam estar disponíveis para o meu uso, como é que eu ia interagir com eles? Tá, esse aqui, quem sabe, não seja tão adequado. Mas agora esse outro, nossa, é muito esforço para a criança pegar isso aqui, abrir e quebrar, que nem tu falou do vidro. Então, né, o adulto se colocar nesse lugar da criança filosoficamente, assim, como seria, mas também de botar, né, tipo, sentar, será que esse ambiente está adequado? Será que se eu sentar mais longe, mais perto, né, pensando nessa dinâmica como uma relacional ali, né, que a criança vai estar ali e o papel do adulto vai ser que nem foi falado antes, é oferecer segurança porque a criança tá, eu estou nesse ambiente seguro e tem a ver, né, com o educador referência, né, dentro dessa proposta a criança já ia por si só já ia ter mais confiança nesse professor, porque ele já ia ter um professor que ia ter muito mais contato com essa família e com essa criança, né? E até, não sei se vocês já viram isso, mas fica uma dica, de quando for preparar brinquedos para bebês, de pegar um rolo de papel higiênico e ver se o objeto passa pelo rolo, ou se ele passa e fica trancado. Porque tudo que passar por ali, o bebê tem como engolir, ou pelo menos pode ficar engasgado. Então, se fez o teste e passou, não coloca no cesto. Não. Espera um momento que a criança já seja maior para oferecer aquilo. Né? Não precisa se engasgar, Bernardo. Tem uma coisa, gente, que eu anotei na página 120, antes dela falar do movendo-se para o próximo estágio, no final do parágrafo, ela fala uma coisa que a Amy Pickler tem um capítulo de um livro que é o Ninguém Dá o Que Não Tem. E aí ela fala no final, quando ela está falando dos bebês de instituições ou abandonados, enfim. Aí ela fala no fim, tendo recebido tão pouco, também não podiam dar. Eles não tiveram nenhuma oportunidade de aprender os inícios do comportamento social. E por que eu estou trazendo essa passagem? Não só pelos bebês, mas para nós. Porque a gente não tem como oferecer coisas que a gente não tem. Né? Por exemplo, a gente vê pessoas trabalhando com crianças que não gostam ou que não têm afinidade de trabalhar com crianças, mas estão ali por seus motivos, enfim, que a gente sabe que existem vários. Então, como é que tu vai querer que uma pessoa ofereça segurança, ofereça afeto, ofereça acolhimento, se ela não sabe lidar com isso e se ela não recebe isso também da escola? Né? Por exemplo, agora que está todo mundo retornando ou já retornou ao trabalho presencial, foi feito um trabalho de acolhimento com a equipe? Teve uma escuta ativa do que vocês sentem, se vocês estão preparados, se vocês concordam? A Karina até está rindo.
Não teve, gente. Mas é para acolher as crianças, tem que acolher os adultos. Acabei de gritar como se estivesse numa sala com 50 alunos. Não! Ninguém pediu minha opinião. Então, gente, como é que a gente vai dar para as crianças uma coisa que a gente não tem? Como é que a gente vai falar tanto em acolher se a gente não é acolhido? Mas aí tu tem aquele discurso que diz que tem que escutar, tem que observar, tem que ter o cuidado com a criança, mas aí a gestão não tem esse cuidado contigo. Quer dizer, quem sofreu só na pandemia foram as crianças. Os adultos, preferência, os adultos que vão lidar, a equipe, os educadores, né, que vai desde a pessoa que recebe a criança lá na porta, a cozinha, tudo. Como é que eles passaram esse tempo, né? Esse olhar assim, nós pensamos a infância, mas aí tá, tu é adulto, tá, deu, agora não é mais nossa responsabilidade. Sendo, né, que a gente conversou no encontro passado isso, o adulto, né, na questão do trabalhador, assim, pensar na saúde do adulto é pensar na saúde da criança. Então, se as crianças estão em adaptação, por que o adulto, né? E é uma pandemia que ninguém aqui viveu nunca, sabe? A gente está há mais de um ano nisso, será que não, o nosso cuidado, né? Enfim. Eu sempre penso assim, o nosso papel enquanto educador é de estar ali pelas crianças, mas a gestão da escola, ela tem que se importar com a gente, né? Ela tem que saber, por exemplo, qual é o problema de um professor não querer retornar ao trabalho presencial se ele está com medo. Se ele não tiver a opção, o que a gente vai fazer? Mas ainda assim a escola tem que se dispor a ouvir esse professor, a tentar acolher ele, a tentar buscar estratégias, mas não se tem isso, né? Infelizmente, a gente vive uma realidade, tanto no âmbito público quanto no privado, que não escuta os seus adultos, que não acolhe os adultos que estão ali para acolher as crianças. Mas eu acho que, assim, desde a decisão tomada de que vamos voltar presencial, tá, a gente vai porque a gente obedece. E aí, vamos fazer as perguntas. A quem vai retornar? Como vamos retornar? Quais são os protocolos? E aí, desde segunda, desde sexta, eu acho que a gente vem conversando com as famílias como isso vai funcionar, porque até então ninguém sabe o que é híbrido, né? A gente começa ali explicando. E aí, tu tem que fazer uma cara de querida, ser forte e segura de tudo que tu está falando, para não dizer, eu tô apavorada, eu tô com medo, eu não queria isso. Aí tu fica, não, vai dar tudo certo. É porque se tu disser que tu não quer, é porque tu não quer trabalhar. Quer ficar em casa ganhando parada. Uhum. Qual é a pessoa que não queria ganhar para brincar o dia inteiro? São coisas que a gente escuta, né? Aqui na nossa prefeitura a gente retorna no híbrido, né? E aí o prefeito disse para o sindicato que a gente vai trabalhar, agora a gente vai trabalhar. A gente não trabalhou até agora, entendeu? Agora a gente vai trabalhar e ninguém pensa assim, eu tenho medo, Karina, tenho medo. E é bem como a colega colocou ali, eu vou conversar com a comunidade e eu vou falar o quê? Eu vou dizer que eu tô com medo, eu não quero trabalhar. E aí eu tenho que dizer uma coisa que eu não estou sentindo, né? Olha, pode retornar porque vai estar tudo muito bem, tem estrutura, a prefeitura vai nos dar os EPIs, as crianças vão ficar felizes, a gente está muito feliz com o retorno das crianças, né? Não é que não esteja, que a gente está triste por retornar, eu não aguento mais ficar em casa. Eu estou louca para voltar a trabalhar, mas eu tenho que voltar a trabalhar com a minha segurança emocional, mental, toda a segurança para poder passar para essa família e para essa criança, né? E voltando à conversa rapidinho do que a gente estava tendo, né? Isso não tem, é inevitável que isso transpareça para a criança. De que esse adulto, tá, eu posso dizer que tá tudo bem para a família, mas a minha postura no dia a dia vai ser diferente, né? Não tem como dissociar o que a gente pensa, como a gente age, como a gente se comporta, enfim, é muito estresse.
Mas desculpa, Leti, que tá... Não, aí é só para a gente não se perder também. Depois, ao longo do capítulo, ela traz ali as diretrizes do Cesto dos Tesouros, fala dos itens sugeridos dentro de cada subdivisão. Então, para quem não fez a experiência ainda, quiser fazer, vale a pena ler, vale a pena ver que objetos que tem na escola que podem ser utilizados. Ela também fala muito da higiene, né? Não é uma coisa assim, montei esse cesto, vou usar um mês e não fazer nada. Né? Tem que higienizar, tem que ver o que estragou. Por exemplo, quando a gente coloca uma peneira, essas que são assim de metal com alumínio, a criança amassa rapidinho. Tem que tirar, tem que colocar outra. Então, de ter esse cuidado de não oferecer lixo, né, para a criança. Não é porque não são brinquedos prontos que tem que ser qualquer coisa também. Bom, se alguém quer fazer mais alguma colocação sobre o cesto dos tesouros, ou a gente passa para o próximo. Eu acho que dá para ir para o capítulo 7, o segundo ano de vida. O que vocês... Esse, então, ia ser o mais complicado, não? Que as autoras colocam, né? Não, seria depois, mas... É esse que elas falam ali, já no primeiro parágrafo. Esse segundo ano de vida é um período de crescimento e desenvolvimento extraordinariamente rápido. Porém, a menos que pensemos com cuidado como dar conta de suas necessidades particulares, a experiência para as crianças, em especial no âmbito do cuidado em grupo, pode facilmente tornar-se negativa e limitadora. E aí, agora eu me perdi, porque eu achava... era na primeira frase que ela fala. Os estudos de creches normais domiciliares sugerem que as crianças que têm... Alguém falou? Legal. Ó, as crianças que têm entre 1 e 2 anos recebem menos atenção planejada e são consideradas pelas cuidadoras o grupo etário mais difícil. E aqui a gente fala da adolescência dos bebês. Falei pro William. Uma coisa que eu notei aqui, que tem a ver com essa questão da dificuldade e tal, que eu espero que vocês entendam, né? Eu não estou comparando criança a cachorro, mas eu tenho um colega, um amigo meu que a gente tem uma cachorra aqui, e eu, às vezes passei com ela. E de um dia eu queria que ela viesse reto para mim, porque tinha uma área verde, assim, umas plantinhas, mas ela poderia passar, não era nada grande, enfim. Eu chamei ela e queria que ela passasse reto, né? Porque seria o caminho mais rápido. O que ela fez? Ela fez um C, assim, e veio até mim. Daí, né, pode parecer pequena coisa, mas eu me prestei atenção. O que eu queria? Eu queria que ela viesse até mim. O que ela fez? Ela fez o caminho dela. E eu acho que às vezes o adulto quer isso, sabe? Ele quer que uma coisa aconteça. Ele quer que aconteça da forma que ele quer. Então a gente se frustra muito, que eu acho que a criança de 1 e 2 anos, ela tá nisso, ela tá se explorando, tá ok? Eu vou chegar até lá, mas não precisa ser da forma que tu quer, né? Que o adulto quer. Eu acho que é o adulto também lidar com as suas frustrações, assim, de entender que a criança é um outro ser, que vai ter vontade própria, que vai ter, às vezes, bater de frente ali, como que o adulto vai, né, se comportar. Eu penso que as pessoas consideram essa faixa etária mais difícil porque as pessoas não entendem que as crianças são crianças, né? Ela já começa falando ali na independência e negociação. A criança acabou de aprender a falar, a andar, a ter mais segurança motora, e a gente quer podar tudo isso. Aí toda vez que a criança se coloca, que ela está aprendendo a ser mais autônoma e a se colocar, a gente, ao invés de ouvir e ensinar essa criança como resolver esses problemas, a gente bate de frente com ela. E aí vem a birra, e aí vem todos os problemas que a gente sabe que dizem, né, que tem nos terríveis 2 anos das crianças. A gente já criou até um conceito de que é terrível lidar com uma criança de 2 anos. Aí a pior faixa etária é a adolescência dos bebês. Para que a gente faz isso, né? Só para dificultar.
Ela fala até, anotei um trecho da frase, afirmar um compromisso honesto com as crianças, né? De saber ouvir. Eu sei que isso é bem difícil, principalmente como mãe. É muito difícil ouvir, aceitar e se negociar com uma criança, né? Principalmente quando tu tá no âmbito afetivo de mãe e pai. É muito difícil, mas é a oportunidade que a gente tem para criar adultos que sejam empáticos, que sejam responsáveis, que saibam tomar decisões, que saibam ouvir, que saibam se colocar, que não aceitem ser submissos aos outros. Então, o que a gente faz? A gente dificulta toda essa construção social da criança, querendo que ela, que tem 2 anos, saiba como se portar com um adulto que somos nós. Não, e que ela comece a perceber de que ela faz tem consequência no mundo, né? E esse mundo não vai nem sempre concordar com ela e nem sempre castigar ela quando ela não fizer algo que o adulto queria. Mas né, tem que ser de diálogo esse espaço aí. E a escola deveria tentar abraçar isso, tá ok? Pode ser que seja difícil, porque né, essa criança tá tendo mais independência dentro do que ela consegue ter ali, e eu, enquanto adulto, tenho que cuidar dela e de mais 5, 10 crianças. Como é que eu vou dialogar isso? Né? E essas crianças vão ter que começar a dialogar entre si também, né? Tá? Eu quero esse brinquedo, mas tu também quer. Como é que a gente vai resolver isso? Vai ser no choro? E vai ser um choro entre a gente, uma conversa entre a gente, vai ser uma conversa por adulto ver e vir intervir, né? Que autonomia a gente vai estar dando para essas crianças. Tem um documentário, eu acho que é Quando Sinto Que Já Sei o nome, ou algo do gênero, mas é numa escola de ensino fundamental. Tem 2 crianças assim que brigaram no recreio, de alguma discussão, e daí tem a diretora, alguém na escola, e daí as crianças ficam assim, ele fez isso comigo, e a criança, ele fez isso comigo. E a pessoa fala assim, não é ele fez, é tu fez, para que eles conversem entre si e resolvam entre si a situação. E ela tá ali para, né, dar algum suporte, algum encaminhamento, enfim, mas não assim, eu estou aqui, eu vou ouvir vocês dois e eu vou decidir quem está certo. Né? Deixar essas crianças se colocarem no mundo e entender, tá, o meu desejo de pegar esse brinquedo, ele é legítimo. Assim como o do meu colega também é. Como é que a gente vai dialogar? Né? Com palavras ou corporeamente, enfim, como a gente vai lidar essa dinâmica? E se sempre o adulto disser, não, quem pegou primeiro foi o fulaninho. É sempre assim, tá? A criança nunca vai ter autonomia nenhuma. O adulto dita a lei. Isso, é. E eu aqui fico refém de sendo justa ou injusta, enfim, eu não tive autonomia nenhuma. E que pode gerar reflexos depois, né? Que nem a questão da indecisão, enfim. Se sempre um adulto atira o brinquedo e coloca em cima do armário, sabe? Se eu posso resolver, eu vou guardar, então. Mas tem uma coisa disso que é importante o Bernardo falar dos brinquedos, que muitos problemas acontecem pelo nosso desconhecimento da faixa etária. Porque o que a criança de 2 anos gosta de brincar? De coleções. E aí o que a gente faz? A gente enche a sala de uma variedade de brinquedos, mas não são quantidades. A criança gosta de, por exemplo, fazer uma coleção de copos. Mas aí na sala tem 2 copos. Aí ela pegou os 2 copos para ela. E o outro também quer brincar de colecionar e vai querer aqueles 2 copos. Então, se a gente tivesse mais quantidades dos mesmos objetos e não tanta variedade, já ia reduzir um conflito interno da sala, né? E claro, né, tem um momento aqui que ela fala, não se trata da gente ser, agora eu vou deixar as crianças fazer tudo. Não é ser permissivo, porque isso também gera uma ansiedade na criança, de não ter limites, de não ter acordos, tudo pode. Não é assim também. Mas de saber, eu acho assim, muitas coisas acontecem porque a gente não sabe. Então, o que acontece, né? Eu vou trabalhar agora com a faixa etária de 2 anos. Estuda essa faixa etária. Lê vários autores, tenta conhecer, tenta saber do que eles gostam de brincar. Qual é o interesse de pesquisa dessa idade? Como é que a gente vai lidar com os conflitos? Não cai simplesmente ali dentro da turma e vou aprender agora com eles. Assim a gente não vai estar sendo honesto com as crianças também. Eu vi na página 132 aquela foto daquela criança e me veio um vídeo
que não tenha um pouquinho a ver, tem mais a ver com a questão do educador referência, enfim, mas só que agora eu me lembrei, já viram aqueles vídeos em que o pai é barbudo, e daí a criança brinca, o pai vai no banheiro, volta sem a barba, né, e a criança chora, porque ela não reconhece aquela pessoa, né, e o quanto que o adulto influencia nessa criança, né? Essa criança deposita tanta coisa na gente, esse adulto gosta de mim, né, esse poder, assim, o que a gente vai fazer com esse poder, né? A gente vai deixar, tipo, se virem aí, ou a gente vai, né, estar ali como um adulto responsável, né? Uma coisa que eu gostei bastante desse capítulo é que ele dá várias dicas, assim, de como trabalhar várias coisas, né, com essa idade. A questão que eu notei aqui da fala ritmada, que eu achei bem interessante, de que são maneiras bem simples que a gente pode introduzir para a criança, né? O adulto não precisa entender de música nem nada do gênero, é muito mais a gente estar preparado para como se utilizar disso, né? E hoje em dia, botei aqui a questão da tecnologia, né? Ele fala assim, fitas, né, fita cassete, né, para que possam ter rimas, enfim, várias coisas. Então, hoje em dia, isso está muito mais fácil acesso, né? Tu vai pesquisar, tu vai encontrar milhares de músicas infantis, que, né, a gente pode usar aspas também, porque o que seria isso infantil, enfim, mas a questão da música, a questão de imagens, enfim, é muito mais fácil a gente conseguir vários materiais hoje em dia, né? E livres, assim. Até tem uma coisa que eu achei bem interessante, não sei se essa realidade também é a de vocês. Na página 134, quando ela dá subtítulo Conversando e Escutando as Crianças. E ela traz um exemplo, olha, uma das desvantagens possíveis de uma creche bem administrada é que uma creche bem administrada é que uma criança em seu 2º ano de vida, que ainda não adquiriu a habilidade de fala, pode passar o dia inteiro na creche sem que tenha muita necessidade de falar, e assim perder a oportunidade essencial de praticar a língua, o que é necessário para dominá-la. Precisamos vigiar o quanto escutamos a criança. Isso é especialmente urgente quando se trabalha com crianças que estão nesse estágio do desenvolvimento. E aí eu marquei isso porque o que acontece? Eu vejo muitos pais procurarem a escola porque a criança não fala. E acham que na escola e convivendo com outras crianças, elas vão adquirir a linguagem. E aí, se tu parar para pensar, que até que eu não tinha me dado conta, realmente, no meio de tanto barulho, outras crianças que já falam, ou que ela não precisa se comunicar, isso talvez seja um processo ainda mais tardio da aquisição da linguagem. Né? E aí ela fala da música, né? Com as crianças que estão aprendendo a falar. Não dá para a gente deixar o rádio lá estourando o volume, que as crianças não vão se ouvir, não vão se entender e a gente também não vai ouvir elas, né? Então, de também ter esse cuidado. Não, até tem educadores, pesquisadores que são bem rígidos nisso, que dizem que berçário não pode ter música, por exemplo. Né? A música é um momento dos professores, dos educadores cantarem com as crianças, mas não de ter o rádio ligado, interferência sonora. Uma coisa é tu fazer uma proposta com música, mas dentro da sala não se deve ter, por exemplo. Eu também destaquei essa parte que eu achei bem interessante também, porque daqui a pouco um processo de que, mesmo tomar água, né? A criança, ela entende, ela, né, começa a entender que o que ela sente ali tem algum nome específico, mas por que ela vai dizer água se daqui a pouco o adulto, antes de perceber que ela poderia dizer, ela começou a chorar, tá? Deve ser água, deve ser leite, deve ser fome. Se a gente nunca der espaço para essa criança se comunicar, né? A fala ela não emerge numa bolha, né? Ela emerge numa troca humana e realmente é louco pensar isso, né? Eu destaquei porque eu achei muito interessante isso de que parece meio lógico, a criança vai conviver com outras crianças e ela vai, né, começar a falar, mas esse conviver, se for de uma forma mecânica, não vai adiantar de nada para o desenvolvimento sadio, assim, né, da criança. E mesmo pais, né, e mães, enfim, que não conversam com essa criança em casa, né. Eu fico pensando isso,
e de uma forma significativa, e não assim, o que você fez na escola hoje? Tá bom, tá. Tá, agora a gente vai resolver qualquer outra coisa da vida. Não, tipo, tu fez isso? E como é que foi? Quem é que tava? Quem é que não tava? Enfim, eu acho que a criança que passa, né, várias horas do seu dia sem ver o seu adulto, né, o responsável, enfim, quer contar como é que foi, né? E o adulto poderia estar ali ouvindo, mas a gente também entende que a rotina do trabalho do próprio adulto muitas vezes, né, dificulta isso, mas enfim, de todo mundo fazer um esforço, né? Mas eu também acho que isso tem a ver com a forma como a gente faz as perguntas para as crianças, né? Acho que muitas vezes a gente faz perguntas muito cretinas, muito óbvias, né? Por exemplo, perguntar para a criança, como é que foi teu dia? Bem, bom, não foi nada, né? Não é isso. Tipo, por exemplo, né? Tem uma frase célebre do Loris Malaguzzi que ele sempre perguntava para os educadores no final do dia: o que te encantou hoje? Pergunta diferente do que, o que tinha no teu diário hoje? O que estava planejado para hoje? Ele quer saber o que foi que te chamou a atenção. Porque se nada chamou a atenção, quer dizer que tu não estava ali presente, porque as crianças vão fazer coisas todos os dias que vão nos encantar, né? Ou pelo menos a gente aprender a ver essas coisas nas crianças, né? Então, perguntar para a criança como é que foi o teu dia, isso é uma pergunta que é difícil até para a gente de responder, né? E nem sempre a gente quer falar sobre o nosso dia. Então, por que a criança tem que querer falar todo dia? As famílias esperam que a criança faça um relatório da escola. Hoje a gente foi no pátio, depois a gente comeu banana, depois a gente fez isso, depois a gente brincou com tinta, e não é assim que funciona, né? Agora, pode falar, Bernardo. Não, do recorte, às vezes uma brincadeira, que nem foi o que o Raul falou, assim, nos contou no encontro passado, que o que tinha sido legal para ele no dia foi que ele lavou a louça com o pai. E vai ver, foi uma coisa tão, tipo, ele lavou a louça, mas para ele foi significativo, né? E daqui a pouco para a criança, tu ter brincado com ela ali, num momento, foi uma coisa tão significativa, e para ti foi só, tipo, ele pediu ajuda, eu fui lá, montei a casinha com ele, mas né? E daí, às vezes, a criança fala uma coisa do dia que foi o que marcou ela e os pais dizem, mas só isso? Uhum. Só isso que tu fez na escola hoje? A Parece gente não dá oportunidade. Né? Nenhum adulto lembra direito o que faz e a gente quer que a criança, mas tu passa o dia inteiro lá e tu só lembra disso, tu só faz isso. Agora eu até fiquei pensando aqui, vai ver a ideia dos pais de que a gente só brinca na educação infantil, justamente essa, de que a criança devolve para ele poucas coisas, né? E por isso que eu acho que por parte da lei, na escola que a gente trabalhava, de trabalhar assim, de colocar mini histórias sobre as crianças, porque o olhar do adulto dentro do dia da criança, ela pode fazer várias coisas interessantes que se o adulto não tiver atento a isso, tipo, passou batido. E foi um desafio para mim também de, eu já fiz uma mini história do Joãozinho, porque o Joãozinho, ele cria muita coisa, ele faz, é muito mais fácil. Agora eu vou tentar olhar essa semana para a Mariazinha, porque a Mariazinha, quem sabe, ela é mais quieta, então o que ela vai criar, o que ela vai fazer, não vai chamar atenção porque ela não grita, mas tem pequenas coisas que ela pode fazer no dia a dia que são muito significativas para ela e podem ser para o adulto se o adulto também se dispor a olhar para isso, né, de uma forma diferente. E aí depois ela fala sobre o controle dos esfíncteres. E eu achei bem interessante que ela fala uma coisa que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Por exemplo, uma escola que faz o desfraude, tá? Que tem uma prática do desfraude. A escola impõe essa prática para as famílias e tem um modelo de acontecer. Mas e esse modelo realmente é alinhado, né? Não é o ideal, a gente sabe, mas tem muitas escolas que fazem, então a gente tem que falar sobre isso. O que adianta na escola a criança seguir um padrão do dia para ser desfraudada e em casa ser totalmente diferente? A criança não vai gerar uma confusão ainda maior. Agora eu posso fazer na fralda, agora eu não posso, agora eu vou no banheiro, agora eu vou no pinico, agora isso, agora. Por isso que se fosse realmente respeitado a criança deixar a fralda, seria muito mais fácil.
né? Mas aí a gente tem que impor até mesmo uma forma de se desfraudar a criança. E a criança acaba sendo um troféu, né? O meu filho tem dois anos de estar no desfraude, o meu está quase 4 e não está. O que eu estou fazendo de errado, né? E não é assim, não, se a criança não tá não fez o desfraude ainda, porque ela não está no tempo dela. Daqui a pouco forçar vai gerar, o que a gente conversou já, né? Danos futuros e não vai ser bom para ninguém. E até tem uma coisa, agora eu não estou encontrando a minha anotação, mas que ela fala, por exemplo, da gente oferecer materiais com possibilidade transformadoras para as crianças que estão deixando a fralda, tá? Por quê? Porque instintivamente, assim, quando a criança está aprendendo a se alimentar, ela quer mexer na comida. Quando ela está deixando a fralda, o cocô para ela é uma parte do corpo dela que saiu, então ela vai querer mexer também. Então, e a gente sabe que isso não é saudável, né? Não se deve mexer no seu cocô. Então, o que a gente pode fazer para amenizar isso? É oferecer argila, oferecer farinha com água, oferecer tinta, oportunidades para a criança conhecer materialidades e explorar elas e não ter a necessidade de suprir essa curiosidade mexendo no seu próprio cocô, no seu próprio xixi. Tu sabe, Led, eu marquei essa parte também porque eu tô com uma aluna agora e que ela começa a comer com a colher e em seguida ela coloca a mão. Daí, né, eu e a minha colega, a gente estava, né, teorizando, tipo, por que será isso, né? A gente fica pensando, quem sabe em casa deixa ela comer sozinha, então ela come como ela, né, como ela consegue, e se ninguém vê, ninguém fala que pode ser uma forma não tão adequada, então ela continua comendo, mas eu fiquei pensando que de quem sabe não é isso, sabe? Daqui a pouco pode ser, ela nunca teve a experiência tátil de encostar em algo que pode ter aquela textura e o único momento que ela teve no dia é a alimentação. Então, né, se o adulto se coloca a pensar nos porquês que aquilo pode acontecer, a gente, né, pode dar a possibilidade de desenvolvimento para essa criança, né? Tendo ela 2, 3, 4, enfim, quantos anos ela tiver, né? E aí, gente, depois uma coisa que eu acho maravilhosa, ela traz um subtítulo do livro chamado Limpando o Nariz, que é uma coisa que a gente banaliza tanto, né? É só limpar o nariz. Claro, aqui ela nem entra naquele mérito que a gente já falou, do respeito, de comunicar a criança, vou limpar teu nariz e tal, né? Tá falando só da prática, mas pensa bem, pensar em todos os detalhes, até mesmo nisso, porque a criança na escola é uma criança que passa, principalmente as pequenas, a maior parte do dia tendo que limpar o nariz, né? Que elas estão sempre resfriadas e tudo mais. E aí tem uma coisa que eu achei fantástica, fiquei pensando, é assim em todo lugar, então. Quando ela fala que a gente, né, e é quem nunca, coloca o papel no bolso, papel limpo e o papel sujo também. Ou então, a gente já vi muitas vezes, limpa o nariz com papel higiênico e coloca o papel sujo dentro do rolo do papel higiênico para não ir até a lixeira. O que a gente está fazendo? Contaminação cruzada. O papel limpo ficou sujo com o papel sujo. Então, são tipo, uma coisa assim, daqui a pouco até assim, ó, fulana vem aqui, ó, tu percebeu que teu nariz está escorrendo? Vamos limpar, limpa o nariz. Agora coloca lá o papel no lixo. Depois vem e passa o álcool em gel agora, né, mais ainda. Então, tipo, de fazer essas pequenas ações de cuidado e de ensinar para a criança a se perceber, porque a criança não tem noção, né, de o que é só o nariz. Olha que coisa complexa que é ensinar uma criança a soprar pelo nariz. Tornar a criança responsável pelo próprio cuidado dela, né? De que se eu entendo que isso também, né, é prejudicial para ela, para a respiração dela, para a saúde dela, então tá, ó, bem isso, ó, fulaninho, teu nariz está escorrendo, né? Vamos assoar ele, deixa eu limpar aqui. Tenta, enfim, de colocar a criança como um ser nesse processo, né? Não como uma coisa, essa coisa tá suja, tá, então eu limpo, ponto. Agora e vale aquele processo em que tu chegaria num adulto que tá com uma coisa no rosto, comeu um cachorro quente, está com um molho no rosto, chegaria nele, passaria mão nele, na bochecha dele? Não, né? Tipo, fulano, tua bochecha tá suja. Onde? Aqui, ó. Daí, né, se tu tem intimidade com a pessoa, tu aponta, tu encosta, enfim, né? Essa criança
como a gente maltrata, né, tanto, né, simbolicamente, assim, né, esse ser, assim, se a gente não pensa muito. Ela até fala no final da página 143. Limpar o nariz pode, assim, tornar-se um exercício realmente educacional do autocuidado, em lugar de uma repetição tediosa. E até mesmo a escolha de como limpar o nariz, né? Eu já vi, às vezes, a pessoa está um pouco irritada, pega, aperta o nariz da criança para limpar. Poxa, e aí a criança que limpou o nariz o dia inteiro, se a gente mesmo, quando está resfriado, dói, né? Às vezes dá aquele cortezinho aqui no nariz. Imagina uma criança pequena, né? A gente acha que... Por quê, né? Eu digo a gente porque todo mundo conhece ou já fez, enfim, mas a gente muitas vezes é cruel com as crianças. E é intencional também, né? Então, de repensar essas posturas que a gente tem, né? De tentar ter uma visão de que a criança é um ser que tem ali, no nosso caso, que a gente trabalha com a educação infantil, no máximo 5 anos de existência na Terra. Então, como é que eu vou cobrar dela uma postura minha que tenho mais de 30 anos de existência na Terra? Não posso. Se tem coisa que eu nem sei lidar ainda, como é que eu vou querer que a criança saiba lidar? Uhum. Gente, alguém tem mais colocações do capítulo? Eu acho que nem todo encontro, né, sempre tem outras questões. A ideia, né, nunca é esgotar, e a gente sabe que é impossível, mas a gente sempre conseguir trocar mais experiências, relatos, enfim, porque a gente acredita, né, que a educação a gente faz sempre melhor no coletivo aqui dentro, né, do Pequeno Baobá. E até isso que eu falei antes, gente, se vocês leram uma coisa e daqui a pouco ficou aquilo gritando ali, coloca lá no grupo, daqui a pouco ficou para outra pessoa e já gera uma discussão. E eu adoro também, vocês podem fazer isso comigo. E até porque tem uma coisa assim que eu aprendi com o Paulo Freire, que o conhecimento, ele precisa ser compartilhado para ser validado, né? Então não vamos ficar com as coisas guardadas só pra gente. Não vamos ser detentor de um saber. Vamos compartilhar. E tem uma coisa que eu quero pedir para vocês, que para ficar mais bonito esteticamente para os nossos colegas quando eles não estão presentes, é de quem ficar com a câmera fechada, coloca a sua foto na hora das configurações, porque não sei se vocês abriram as gravações, quem não colocou foto não aparece nem o nome da pessoa. Então, só assim para... Claro, a gente aqui, para mim, aparece o nome de vocês, mas para a pessoa que vai ver depois da gravação não aparece nada, fica só preto. Então, só assim, quem puder, durante a semana, escolhe a sua foto ali, que lhe agrada mais, coloca no seu perfil. Não precisa ser a sua foto, pode ser uma imagem qualquer, né? Olha lá o Paulo Freire atrás da pessoa. Então, gente, eu queria só dar um feedback, porque assim mesmo, igual eu falei para vocês, hoje eu não estava preparada, não fiz a leitura, mas de qualquer forma, esses momentos enriquecem a gente, né? E a gente vem vindo nesses momentos aí, a gente tem compartilhado da dificuldade desse retorno, das angústias, né? Acho que, não lembro quem, alguém colocou, como é que eu vou falar para os pais disso, que eu tô com medo, que tá difícil. E eu, antes de vir para cá, eu terminei uma reunião na escola, era 8h10, né? E vim direto aqui abrir. Estava na escola presencial. Eu sou supervisora, de 0 a 3. Então, a gente precisa ter essa coragem também de se expor um pouco, sabe? E hoje aconteceu, eu abri a boca e chorar no meio da reunião, porque falei disso. Falei, vocês me desculpem, mas a gente precisa agir com transparência. Nós estamos com medo. Os educadores estão com medo. Nós estamos aqui para fazer o nosso melhor. Mas nem sempre esse nosso melhor vai ser o suficiente, e é o que a gente acredita nesse momento, que o nosso melhor para o momento é pouco, né? Então, eu queria, assim, só dar um feedback para vocês dois, que mesmo que, de repente, a gente não esteja, hoje eu não estou inteira aqui, não estou inteira no sentido de contribuir com o grupo, mas o grupo está contribuindo comigo de alguma forma. Então, isso fortalece, tá? Uma luta, que é uma luta coletiva, e que extrapola em muito a pura leitura de um livro, né? Então, é um agradecimento mesmo hoje, que hoje para mim foi muito bom ficar com vocês até agora. Obrigada.
Obrigada. Obrigado, Priscila. Olha, porque até sem saber direito o que dizer, porque a gente não é acostumada a ser elogiado também. A gente tem essa mania de se menosprezar. Alguém elogia a gente, não é nada. Elogia uma roupa, eu paguei R$10. A gente sempre tem a mania de menosprezar as nossas coisas, né? Mas, assim, claro que não é da alçada do grupo, mas, para mim, assim, eu e o Bernardo, nós éramos colegas de trabalho, agora não somos mais. Porque eu sou uma pessoa que me opus a algumas posições da escola, e isso tem consequências. Então, a gente segue sempre trabalhando, e os grupos, para mim, sempre, além da gente aprender ou retomar as coisas que a gente acha que sabe, esses espaços são também um espaço de fortalecimento de consciência de classe, que está muito difícil para a gente saber que os professores são um grupo, que a gente trabalha junto. Não importa se eu estou no privado, se eu estou no público, se eu trabalho por conta própria, né? Tudo tem consequências, e se a gente não criar, não sei quando vai ser possível, mas eu espero que um dia a gente possa sim saber que os professores são uma classe de trabalhadores que se reconhecem e que lutam juntos, né? Então, o grupo de estudo sempre vai ser um espaço de fortalecimento, não só para o saber, mas para nosso saber enquanto ser professor, enquanto constituição de ser professor. Então, eu agradeço muito todos vocês que estão aqui, seja por investimento de saber, seja para compartilhar, porque vocês acreditam, e olha só, são 10 horas da noite, né? A gente trabalhou o dia inteiro e está aqui querendo, né? Nem que seja só ouvir, mas o ouvir e aprender, né? É um exercício também. Então, eu agradeço imensamente todos vocês também por isso. E é uma questão, assim, eu estou falando por rigor metódico também, tá? Eu não estou dizendo só como um grupo de autoajuda, não, de forma alguma, até porque eu não acredito nisso. Mas eu estou dizendo no sentido, assim, de competência e de conteúdo mesmo, daquilo que vocês vêm trazendo e da forma que está trazendo. Nesse ponto, assim, eu sou muito crítica. Então, eu estou dizendo porque realmente é algo que, para mim, tem afetado e afetado positivamente, tá? Muito obrigado, Priscila. E até pegando o gancho, né, de feedbacks, hoje né, a gente está encerrando o nosso terceiro encontro de 6 no total, então é a metade, né? Então, hoje é terça-feira, acredito que quarta ou quinta-feira no máximo, a gente vai enviar no grupo ali do WhatsApp um formulário do Google para que vocês nos deem um feedback, né, sobre como está sendo para vocês a questão do horário, da metodologia que a gente está usando, enfim, né, vão ter várias questões, né, de forma anônima. Nosso objetivo, né, é que vocês nos devolvam, tá, o que vocês estão achando, e que a gente, né, se a gente conseguir mudar ainda, para que os próximos encontros a gente consiga ficar melhor ainda, certo? Então, eu e a Lei, a gente quer agradecer todo mundo, né, são 10h07 agora, a gente sabe que todo mundo cansado, então o vídeo vai ser enviado até sexta, e também, que nem falou no início, né, o material escrito, eu e a Lady, a gente vai tentar fazer, mas pode ser que não saia até sexta, se não sair até sexta, sai no final de semana também, sem falta, certo? Talvez saia, que agora eu tô com mais tempo, né, para fazer esse material. Mas o que eu quero dizer também, gente, a gente vai deixar no compartilhamento do PowerPoint, que a gente acabou não usando hoje de novo, eu estou indicando para vocês, quem tiver a oportunidade de assistir um documentário chamado Babies. É maravilhoso, é um pouco difícil de achar. Eu coloquei um link que a primeira vez que eu cliquei, ele abriu, depois só abriu o trailer. Então, não sei se vocês vão conseguir. Mas igual, quem tiver a oportunidade de procurar. E deixei um texto do Winnicott, que é sobre o porquê os bebês choram, que está lá no nosso Drive. Quem tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho também dele, vale a pena. Isso, todos os textos que foram publicados lá no WhatsApp do grupo já estão lá no Drive também, para a gente não se perder. Gente do céu. Eu só quero falar uma coisa. Gente, eu tô com uma dificuldade aqui no Zoom que vocês não estão entendendo. Eu não consigo botar minha foto, não consigo botar vídeo. Se alguém puder me dar um help, me mandar umas ajudas, eu agradeço. Que eu tô durante a semana, Rafa, me lembra. E não, porque o meu Zoom tá em inglês e eu sou péssima em inglês. Então, se alguém puder, assim, me dar um help, porque eu não tô conseguindo me achar por aqui. Tá, me lembra que eu te ajudo também, Rafa.
Tá, obrigada. Boa noite, então, pessoal. Até terça que vem. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Saúde e paz. Igualmente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, Cláudia.